A falta da nota. Vamos lá. O profeta Elias, a gente vem acompanhando o ciclo de Elias, né? A história de Elias ali no livro dos Reis, ao longo desses dias. E hoje a gente chega ao final do ciclo do profeta Elias dentro da Sagrada Escritura. Elias não é um profeta escritor, como muitos dos profetas da Sagrada Escritura, né? Nós temos lá profetas maiores que escreveram mais, né? Os 4 maiores, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, os 12 profetas menores, todos os 16 profetas e escritores. Mas na Escritura nós encontramos também aqueles homens que exercem a profecia em nome do Senhor e não são escritores. Embora Elias não tenha sido um profeta escritor, ele sempre foi reconhecido como um dos grandes profetas da profecia de Israel, em virtude da força, da autoridade de sua palavra, confirmada com a magnitude, com a grandeza das suas obras. Nós acompanhamos, inclusive, recentemente, o episódio de Elias com os sacerdotes dos deuses Baals, a maneira como Elias se comportou. Desde alguns dias atrás, então, Elias estendeu o manto dele para Eliseu. Esse gesto de estender o manto, ele significa na Sagrada Escritura exatamente uma espécie de passagem de bastão, como acontece nas corridas, nas competições olímpicas, né, e nas competições de modo geral, de dali para frente está contigo. A passagem do manto, em muitos casos da Sagrada Escritura, significa uma passagem de ofício, e Elias tinha feito isso com Eliseu. Mas com Elias e Eliseu se dá uma coisa muito interessante, que, por exemplo, não se dá com Estevão e Saulo, que depois vira Paulo, que é o fato de Elias fazer questão, claro, inspirado pelo Senhor, de acompanhar o início do ministério de Eliseu, de acompanhar o início das atividades de Eliseu. Então, por algum momento, essa transição se dá de forma tal que a experiência de Elias se soma à juventude de Eliseu, e Eliseu, ele bebe ali da experiência, da riqueza, da profecia de Elias, e depois Eliseu continua. A palavra de hoje está nos contando exatamente esse momento em que eles se despedem, em que Eliseu precisa continuar sem Elias. Acontece mais ou menos assim, né? Eles atravessam o Jordão. Elias era um profeta tão poderoso em sinais, né? Aquela relação muito estreita com o Senhor, que ele bate com o manto no Jordão e o Jordão se abre. E aí eles atravessam o Jordão, e aí Elias anuncia a Eliseu a partida dele, e disse assim, ó, uma espécie de garantia para que ele se sentisse firme. Eliseu, você pode pedir o que você quiser, que eu vou te conceder. Isso não é original na Escritura. Acontece, por exemplo, com Salomão no início do reinado dele. E Eliseu poderia ter pedido, por exemplo, a autoridade, a força da palavra de Elias. Poderia ter pedido, por exemplo, a autoridade em obras, a força dos milagres e dos sinais de Elias. Mas Eliseu faz um pedido inusitado. Primeiro, um pedido de quem admira a figura de Elias. Segundo, um pedido de quem reconhece a espiritualidade de Elias, a comunhão com Deus, o quanto Elias tinha o ouvido aberto para escutar o Senhor e executar aquilo que o Senhor pedia da parte dele. E aí acontece uma coisa muito interessante, que Eliseu diz o seguinte: eu quero uma dupla porção do teu espírito. O que significa isso? Eu quero a força espiritual que você tem. Eu quero beber dessa fonte. Eu quero sentir que eu sou impulsionado por essa força espiritual.
O que eu te peço não é bem material, nem, por exemplo, qualquer outra coisa que humanamente pudesse garantir alguma coisa, mas eu quero a dupla porção do teu Espírito. E a dupla porção do Espírito significa reconhecer que a ação de Deus em Elias é viva e eficaz, e o que ele quer é aquilo e mais o que for possível dessa ação e dessa força de Deus na vida dele. Não sei se entenderam bonitinho aí de casa. Quando está na igreja, faço o que vocês fazem assim com a cabecinha, eu já sei que entenderam, mas aqui só falando para o microfone, só falando para os celulares, talvez tenha essa dificuldade. E aí Elias diz assim para Eliseu: se eu for levado na sua frente, você vai receber aquilo que você me pede. E aí aconteceu na frente de Eliseu o que só aconteceu com Elias, de modo geral ali nas narrativas proféticas, entre os profetas, só aconteceu com Elias no Antigo Testamento. Elias foi arrebatado num carro de fogo. E Eliseu assistiu, semelhante àquela cena, por exemplo, da ascensão de Jesus, né, que os discípulos assistem aquilo ali. Jesus promete aos discípulos o quê? O Espírito dele, né? Eu vou, mas enviarei o Paráclito, se o Pai não for. E o que, por exemplo, pede Eliseu a Elias? Uma dupla porção do Espírito de Elias. Tem uma relação muito interessante entre uma passagem e outra, né? Uma prefigurativa da outra, que é a completude do que está acontecendo, mas ali Eliseu herda a força da profecia de Elias. Primeiro ponto que eu acho interessante para a nossa reflexão, que vai se confirmar no Evangelho. No Evangelho, Jesus diz assim, quando você tiver que fazer uma caridade, não precisa fazer uma selfie e publicar no Facebook que você está dando uma coisa para alguém, ou para um, ou para outro, às vezes até causando algum constrangimento para a pessoa que está recebendo. Jesus não falou assim, porque na época dele não tinha Facebook. Mas Jesus diz assim, quando você for fazer a caridade, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Quando você for fazer um jejum, não precisa ficar com aquela cara de morto, faminto, com aquela cara de quem está macambúzio, de quem está... Não. Toma banho, Jesus diz, perfuma a cabeça, de modo que ninguém saber disso. Quando você quiser rezar, também não reza para todo mundo ver, não. Faz isso no seu quarto ali, em silêncio. Teu Pai que está no céu vai ouvir a tua oração. Reserva para a intimidade a tua oração e a tua caridade. Ou seja, a tua relação espiritual estreita com Deus e a tua caridade, o bem que você faz. Jesus até usa uma imagem muito interessante para não tocar trombeta quando você, quando você fizer o bem, não precisa sair tocando trombeta por aí, dizendo que fez o bem para não sei quem, fez o bem para não sei quem, fez o bem para não sei quem. Se você fizer isso, você já vai receber o reconhecimento e a recompensa dos homens, e o Pai do céu ficará desobrigado. Pelo contrário, faça isso e guarde isso. Aí Jesus aplica isso à prática do jejum, Jesus aplica isso à oração, Jesus aplica isso à caridade. No final das contas, o que Jesus está dizendo é que o fundamento da nossa relação com Deus e com os irmãos, que a razão que motiva essa relação é de natureza espiritual. Não deve ser, eu quero ser bem visto. Não basta eu ter uma espiritualidade, eu quero parecer ter essa espiritualidade. Não. Aí a razão já deixou de ter o seu fundamento profundamente espiritual e já se perdeu no meio do caminho com outras razões e outras motivações. Eu penso que aqui existe uma interseção interessante entre o que Eliseu pediu a Elias, ou seja, dupla porção do teu espírito, e o que a gente deve pedir ao nosso Deus em última instância, uma relação estreita com Ele. Como a gente canta, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Sim, que a relação se dê nesse nível.
Depois as outras instâncias, naturalmente, elas acontecem, mas que se dê nessa relação aí bem estreita. Esse seria o primeiro ponto da nossa reflexão de hoje. Eu lembro, por exemplo, do apóstolo, quando ele diz assim, buscai as coisas do alto. Então, acho que é um pouco nesse sentido que caminha a interseção da primeira leitura com o evangelho de hoje. A dupla porção do espírito de Elias, que Eliseu deseja, e Jesus, que deseja ser procurado em primeiro lugar como razão, motivação, princípio, meio e fim de toda a nossa ação, seja de oração, seja de ação de caridade. Oração, jejum, esmola, que tenha sempre como fundamento o aprofundamento da relação com o nosso Deus, ou seja, o nosso crescimento espiritual. E no início da missa eu falei de uma outra coisa que eu também vejo aí, não necessariamente em relação com o Evangelho, mas eu vejo na primeira leitura que talvez possa nos inspirar. O Papa Bento XVI, recentemente, há alguns anos, deu uma lição para o mundo, que eu penso que talvez seja uma das atitudes mais exemplares da história do nosso século. Será, certamente. E da história, por exemplo, talvez até do milênio. O Papa Bento XVI, quando reconheceu que talvez ele não pudesse mais fisicamente conduzir, ele não teve nenhum problema em renunciar. Não prevaleceu nenhuma outra coisa ligada, por exemplo, à manutenção de estruturas de poder, mas ele renunciou. Eu penso que o gesto da renúncia do Papa Bento XVI foi muito profético, no sentido de reconhecer que até onde ele deveria ir, sob a vontade do Senhor, e a hora de não ir adiante, por ter ouvido do próprio Senhor que não era hora de continuar. Quando, na verdade, a lógica do nosso tempo, de manutenção, de perpetuação, de alguma coisa relacionada ao poder, diria o contrário. Então ele acabou indo na contramão da lógica da história, sugerindo então a necessidade de passar adiante, de passar o bastão, de permitir que outra pessoa leve à frente aquilo que não é dele, há uma obra para a qual ele está a serviço e ele não é o dono. Hoje o mundo padece talvez muito desse personalismo, né? Eu, a minha marca, o que é meu, o que está embaixo da minha garra e do meu braço e abraço. E o Papa Bento XVI nos deu esse exemplo e tem dado um exemplo bonito de transição, porque ele continua vivo, ao contrário da história dos outros papas, trabalha em plena e perfeita comunhão com o seu sucessor, escolhido pelo Espírito Santo de Deus e que também é um homem do nosso tempo e para o nosso tempo, que a Igreja também reconhece profético em suas decisões e ações, mas em profunda comunhão. Eu acho que aqui existe um exemplo vivo entre nós de como devem ser as nossas transições, que nem sempre são boas. Às vezes a gente precisa fazer uma transição do trabalho, nossa, fica uma relação de feito a criança que você diz assim para a criança, dá uma balinha para o primo, dá uma balinha para o irmão, aí a criança coloca a mão no saco de bala, dá a bala, e a outra criança pega a bala, e ela não larga a bala, e a criança quer puxar a bala, solta a bala, para outra criança poder pegar a bala, né? Coisas assim, né? Às vezes o aprisionamento dificulta a transição. Às vezes o desrespeito de quem chega dificulta a transição, porque é um desrespeito com a pessoa e com a história que estava ali constituída.
Então eu acho que a palavra de hoje, aquela relação tão bonita, você vê que quando Elias partiu, Eliseu não falou assim, graças a Deus me livrei desse coroa. Ele não falou assim, ele disse, meu pai, como quem diz assim, volta, né? Eliseu se assustou com a partida, com a ida. Ele gostaria de ter mais Elias com ele. Não foi possível, mas ele gostaria, a maneira como se deu aquela transição, o trabalho junto, a hora de Elias partir e a necessidade de Eliseu continuar, eu penso que seja um exemplo, né? A gente vive isso em casa, né? Às vezes a transição do pai para o filho, do filho para o neto, isso não é uma das melhores, né? Onde um círculo em que a gente sabe que tem muito amor ali envolvido, mas às vezes essas transições são super difíceis, o que vale para o trabalho, o que vale para uma série de outros ambientes e lugares onde nós estamos, e penso que, como eu disse, né, o gesto inspirador do Papa Bento XVI e o exemplo que os dois têm dado de um processo de transição, né, embora às vezes partidários daqui e da acolá apregoem a ideia de que não existe comunhão, existe sim, do ponto de vista oficial e do ponto de vista da relação da igreja, uma amizade, uma profunda comunhão. Eu acho até, por exemplo, que o filme Dos Papas foi um pouco injusto com a figura de Bento XVI, ele foi um pouco simpático à figura do Papa Francisco, mas eu acho que talvez ele tenha sido justo com o Papa Francisco e um pouco injusto porque não observou muitas virtudes e, sobretudo, a própria virtude da renúncia e da transição para o Papa Francisco, de Bento XVI para Francisco. Então, tem aí uma excelente matéria, um material para a nossa reflexão. O rever nossas transições e, ao mesmo tempo, buscar o duplo espírito de Elias, né? Dupla porção do espírito de Elias, ou como diz Jesus, entra no teu quarto em segredo com o Pai do céu, e é ali que deve estar o fundamento de toda a nossa oração e ação. Que o Senhor nos abençoe.